E aí pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do canal Dia Dica. Dessa vez trazendo um vídeo da playlist sobre aquários. E hoje vai ser um vídeo sobre uma doença muito comum nos aquários, que as pessoas às vezes não sabem como tratar, ou tratam errado, que é o ictio, também conhecido como a doença dos pontos brancos. A gente vai dar algumas dicas, ensinar como é que se trata, e é isso, bora pro vídeo. Bom, então tá. Então a gente tem uma experiência para contar de que a gente reativou o aquário faz mais ou menos uns 15 dias. E nesse processo nós trouxemos alguns peixes de algumas lojas diferentes. E um dos peixes ficou contaminado com ictio. Ele apareceu, o sintoma dele foi um ponto branco. Um ponto branco assim, visível a olho nu, pequenininho, do tamanho de uma cabeça de agulha, e foi só esse sintoma que apareceu. Aí nós fomos até em algumas lojas e perguntamos, o que poderia ser, até para indicação do remédio, né? E vários atendentes disseram, não, isso daí pode ser o fungo, pode ser um fungo, deve ser um fungo. Aí me indicaram um remédio que não tinha nada a ver. Aí a gente foi pesquisar, né? E chegou à conclusão de que aquilo ali realmente era o ictio, né? E o ictio, daí o João Pedro vai nos dizer. O que é o ictio, João Pedro? Bom, o ictio é uma doença, já falou, uma doença causada por um protozoário. Que eu vou botar aqui o gênero e a espécie. Muita gente acha que é causado por fungo ou bactéria, mas não, ictio é um protozoário. Até é bom falar que daí, na hora de medicar, o pessoal pode ficar bem tranquilo, porque se a gente colocasse um remédio que fosse matar a bactéria, ia acabar com toda a biologia do aquário. A biologia do aquário. Biologia boa. Exatamente. Então, é um ponto positivo, né? Então, põe o remédio do ictio, ele vai matar só protozoário. Isso. Que faz mal pros peixes. Não vai estragar a biologia do aquário, que seria muito pior. Não. Então, eu vou botar. Eu já perguntei o que é ictio. Você já falou? O que causa ictio? Ah, tá. Tá, espera 3 segundos. Não, fica olhando pro papel pra não aparecer aqui. Então, assim, continuando, né, a nossa explicação, o João Pedro vai dizer para nós o que causa o ictio, João Pedro. O ictio, ele é causado por diversos fatores, né? Entre eles, má alimentação, estresse do peixe. O peixe veio de uma outra loja, se estressou, mudou de aquário, mudou de temperatura, pegar da água, ele pode se estressar e vir abaixar a imunidade, ele ser contaminado pelo... contrair o ictio. É como se fosse assim um vírus, né? Um vírus humano. Quando a gente fica com a imunidade baixa, o vírus geralmente da gripe, vamos dizer assim, ele encontra o melhor ambiente para... Ele já está instalado, mas ele vai se aparecer, vamos dizer assim, quando baixa a imunidade do peixe. Isso. Os outros pontos são baixa de imunidade, como eu já falei, queda de temperatura, quedas muito bruscas. A temperatura pode causar o estresse e a baixa de imunidade. E é isso, basicamente. Pode ter outros fatores, né? Sei lá, a água da loja que tu comprou estava contaminada, o criador que tu comprou também estava, alguma coisa assim, que pode vir a contaminar o peixe e talvez todo o teu aquário. Isso aí. Então agora a gente vai falar sobre os sintomas. Quais são os sintomas do ictio? Os sintomas é o seguinte, né? É bem fácil assim de identificar. Existem muitas doenças no aquário, mas assim, essa doença ela tem uma característica assim bem específica, né? Até como eu tinha comentado na loja, disseram que podia ser o fungo ou uma bactéria, mas enfim, essa doença assim tu vai detectar quando o peixe estiver com pontos brancos
pontos pequenos, assim, como se tivesse feito com um lápis, assim. Um ponto branco, pode estar espalhado pelo peixe todo, ou só na nadadeira, só 1 ou 2, 3 pontos já é o suficiente para mostrar que a contaminação já começou a acontecer. Pode ser 1 ou 2 pontos pelas nadadeiras, pelo corpo, mas também pode ser o peixe ficar branco, às vezes acontece. É. Daí ele já tá bem contaminado, Aí né? já... Mas é bom, então, o pessoal observar, assim, bem no início, né? Porque daí o tratamento é bem mais rápido, bem mais seguro, bem mais eficaz. Outra característica que pode acontecer é o peixe, esse íctio ficar nas brânquias do peixe, e aí ele fica com a respiração prejudicada. Então ele não consegue respirar direito. Seria um outro sintoma, né? E um outro sintoma seria a dificuldade de... É mais isso, né? Dificuldade de respiração. E o ponto branco. E o ponto branco. Exatamente, isso é o que vai identificar, assim, num primeiro momento, O íctio. o íctio. Exatamente. E sobre o tratamento, como é que é o tratamento? O tratamento é o seguinte, ó. Uma das dicas que a gente pode dar para vocês, assim, que funcionou, né? Como a gente disse lá no início, que a gente pegou, reativou o aquário, e daí apareceu esse peixe com ponto branco, daí eu já pensei, vai contaminar todos os outros, né? Mas aí a gente já saiu correndo para fazer um tratamento, saiu pesquisando, né? Outros vídeos, enfim. E o que a gente descobriu, assim, e que deu certo, que a gente já fez que deu certo, foi aumentar a temperatura da água, a primeira coisa, né? Então a gente estava com a temperatura em 24 graus. Bom também dizer que os nossos peixes atualmente são os Kingios, a gente tem só Kingio. É bom já falar que a gente vai fazer um vídeo falando sobre compatibilidade dos Kingios, mas já adiantando, a gente tinha outros peixes de outras espécies. Tentamos misturar, não deu certo, a gente resolveu ir só pro Kingio. E até porque não é muito bom misturar ele com outras espécies, mas é só uma coisa que a gente queria falar. A gente vai fazer um outro vídeo mais específico sobre isso. Tá. E então, dizendo então qual é a espécie do peixe que tem, porque de repente outras espécies podem prejudicar, né, esse aumento de temperatura. Então, quanto a esses peixes, né, que a gente tem, então a gente estava com a temperatura em 24, aí aumentamos para 26. Tem que aumentar também, assim, de forma gradativa, porque senão pode dar um choque térmico E ficar pior do que ele já estava, né? Pode até morrer. Aí, num outro dia, a gente aumentou para 28. E aí, a gente parou por aí. A gente parou no 28, até porque dizem que esses peixes são de água fria, né? Então, a gente achou que não ia ser uma boa aumentar muito, né? Mas dizem que dá para aumentar até 30, no máximo 32 graus, né? Na verdade, eu vi o pessoal falando que a temperatura ideal do Kingio é de 18 a 22 graus, mas ele é um peixe, eu esqueci a palavra, vou deixá-la aqui, que ele regula a temperatura do corpo de acordo com a temperatura do ambiente. Então ele vai aguentar temperaturas muito baixas, assim, dos 15, 10, 15, pelo que eu me lembre, e vai até 42, mas isso é extremos. O peixe no 42 ou no 10, ele vai viver, mas ele vai viver assim, bem estressado e tal. A temperatura ideal é do caso dos 20, assim, dos 20 aos 30, assim, de preferência perto dos 20, porque 30 já começa a ficar quente, né? Então a gente aumentou a temperatura para 28, até também porque dizem nos estudos que a gente fez que se aumentar mais do que isso para 30, vamos dizer, eles começam a ficar agitados, eles começam a ficar com hormônios mais ativados. Então a gente preferiu deixar no 28, que já foi uma variação de 4 graus, vamos dizer assim, que depois a gente vai explicar dentro do ciclo, que já é bem bom, assim, pro íctio não se reproduzir. E outra coisa daí, outro tratamento que a gente fez, foi um tratamento, assim, que deve ser para um início de infestação, mas que deu certo, né? A gente comprou
esse remédio que é para colocar no aquário, remédio Ictio, Da Labicon. da Labicon, mas também dá para Pode encontrar ser outros, a gente outras marcas, existem outras marcas. não é propaganda. É. E aí, o que a gente fez? A cada 48 horas, a gente aplica uma gota para cada 2 litros do aquário. Então, por exemplo, se o aquário tem 100 litros, a gente aplica 50 gotas do Ictio. E assim cada um daí faz a conta do seu aquário, né? Então, são uma gota para cada 2 litros. Se você não sabe a capacidade do volume de água do seu aquário, é só fazer a fórmula, né? Base vezes altura vezes profundidade, ou área da base vezes altura, e diminuir assim o volume de pedras, né? Por exemplo, nosso aquário ele cabe 100 litros, a gente calculou que tem mais ou menos 30 litros de pedra, então ele tem 70, dividido por 2 é o número de gotas que a gente tem que botar, 35. Isso. Por exemplo, né? Essa caixinha, vamos dizer que é o aquário. A gente vai calcular a altura, né? Se mede ali quantos centímetros tem a altura, a largura e a profundidade. Então, esse vezes esse dá o volume do aquário, que é a quantidade de litros, né? Que tem o aquário. Daí calcula e divide por 2 para colocar as gotas do Ictio, então. Desse remédio. Desse Pode ser remédio. outro remédio que tenha, sei lá, uma gota a cada 3 litros, 2 gotas por litro, depende do remédio. Isso. E daí vai colocando esse remédio aqui até sumir o sintoma do De peixe. quanto em quanto tempo tem que botar o remédio? Um dia sim, um dia não. Um dia sim, um dia não. 48 horas, tá? Dá um espaço de 48 horas entre uma aplicação e outra. Aí, importante, com a luz desligada. Tem que desligar a luz para colocar esse remédio aqui. Depois de um tempo pode ligar a luz, mas de preferência por pouco tempo, que o Ictio ele se reproduz mais rápido na luz, né? E ficar no mínimo, depois da aplicação do remédio, ficar no mínimo 8 horas com a luz desligada. É uma outra dica. E uma outra dica que se dá para quando se aplica o remédio, além de desligar a luz, é desligar a oxigenação, tá? Na verdade, o filtro, né? É para desligar o filtro. Mas se o filtro é o único que oxigena, O filtro externo, né? o filtro externo, é o filtro. Sim. O filtro. O filtro interno pode deixar ligado. Não, Aquele aquilo que sai- é a bomba de oxigênio que você tá Isso, falando. Não, isso. é o filtro, aquele que tem o carvão ativado, o filtro, tá? Tá. Então, assim, se recomenda desligar o filtro, porque o filtro pode impedir o 100%, né? Ele vai filtrar o remédio, né? Isso que a gente entre quer. aspas, vai filtrar o remédio. Então, mas se o filtro é o único aparelho que oxigena o aquário, então deixa o filtro ligado. Que vai dar certo também, Sim. tá? E agora a gente vai... Tem gente que, assim, depois que sai o ponto do peixe, para de dar o remédio. A gente vai falar sobre isso também. Por Mas- que não se pode parar, assim? Na verdade, são vários fatores, né? Mas o bom é assim, passou o ponto, Saiu sumiu os pontos do peixe, continua. ainda continua um pouco de tempo, não muito tempo o remédio. E continua a temperatura alta pelo menos 30 dias, no mínimo. Tá? Bom, agora vamos falar sobre o ciclo do protozoário Ictio. A primeira parte do ciclo começa, a gente vai botar uma imagem com pontos brancos no peixe, né? E aí é quando vai começar o remédio, que tu vai identificar, e isso vai durar de 3 a 7 dias, entendeu? Ele vai sair do peixe em 3 a 7 dias, é isso? Isso, o peixe está infectado com esse protozoário, que vai aparecer na forma dos pontos brancos, e daí de 3 a 7 dias ele sai do peixe. E ele sai do peixe por quê?
Ele sai do peixe, porque aí agora ele vai passar para a nova fase do ciclo, que é a fase de reprodução do ictio, né? A reprodução do protozoário. Então ele tem que sair do peixe porque faz parte do ciclo dele agora continuar para se reproduzir. Então ele sai do peixe e vai se fixar em alguma coisa do teu aquário. Ou planta, ou pedra, ou substrato, ou fundo. Ele vai se fixar no aquário e vai criar uma cápsula em volta dele, na qual ele vai se reproduzir. E nesse momento tem que continuar botando remédio. E essa fase vai durar de 3 a 28 dias, ele pode ficar se reproduzindo. Então às vezes tu para de dar o remédio, mas ele tá lá, se reproduzindo. Entendeu? Então tu parou, ele vai voltar ativa e tu não terminou o tratamento. Se tu continuar botando remédio, tem chance dele morrer nessas fases também. Isso, na então, outra e nessa. Então, exatamente. Daí a pergunta que a gente vai se fazer. Ah, mas agora eu vou ficar colocando 28 dias de remédio, porque essa fase de reprodução é de 28 dias? Não. A gente tem que colocar o remédio. A gente olha, observa o peixe. Tem os pontos brancos. Saiu os pontos brancos. Começamos a colocar remédio. Saíram os pontos brancos. Aí ele vai começar essa fase de se encapsular. É ali que a gente tem que impedir que ele se encapsule e se reproduza. Então a gente mata ele ali com esse remédio, para ele nem se reproduzir. Então vamos dizer assim, fica colocando mais uns 4 dias, né? Mais 2 doses, um dia sim, um dia não, um dia sim, um dia não. E coloca mais para ele não conseguir fazer essa cápsula. Que ele vai ficar ali 28 dias. E a temperatura até o fim dos 28 dias. Por que a temperatura alta nesse ponto também? Porque a temperatura alta não deixa ele formar essa cápsula de reprodução. E pouca luz. Luz apagada também dificulta a reprodução dele. É. E aí, se ele se reproduzir, né? Se ele não tomar o remédio se não morrer, se não colocar, se ele não morrer, se ele conseguir fazer a cápsula e se reproduzir, ele vai sair dessa cápsula já multiplicado. Que já é o terceiro estágio. Então vamos dizer, um ictio vira, um protozoário vira... milhares até. Não chega a ser milhares, mas é muito, assim, centenas, né? E essas centenas... Vai explodir a cápsula e eles vão se espalhar pro aquário procurando hospedeiros, peixe para se fixar. Para se fixar e começar tudo de novo. Aí eles ficam mais 7 dias no peixe, soltam, formam a cápsula, explodem e procuram outro peixe. Então eles sempre precisam fechar esse ciclo. Para tu ver que tem que tratar, porque se um vira muitos e um desses muitos vira mais muitos, então vai ficar um ciclo assim que daqui a pouco tu não vai conseguir mais ver os peixes, né? Então tu tem que tratar isso e para matar no início. Quanto mais no início, melhor, né? Exatamente. E essa fase de procurar os peixes para se hospedar é de sair da cápsula, né? Porque eles podem ir saindo aos poucos. Vai durar de 3 também a 28 dias. Não. A parte deles saírem da cápsula dura 48 horas. Eles têm 48 horas para sair da cápsula e procurar um novo peixe. Por isso a importância. Se em 2 dias eles não acharem o peixe, eles morrem. Então, por isso a importância também do aumento da temperatura nessa fase. Porque se, vamos dizer que eles conseguiram se reproduzir e daí nessa fase deles saírem da cápsula e ter esses 2 dias para procurar o peixe, também seria importante daí aplicar o remédio para matar eles não conseguirem atingir o peixe, ou aumentar a temperatura também para eles não atingirem o peixe. Mas não tem como a gente enxergar essa fase, né? Essa fase ali é microscópica. A gente não vê que o protozoário está encapsulado, que está saindo, está explodindo, está formando outros. Então é uma coisa bem delicada, assim, porque ele vai ficar de 3 a 28 dias se reproduzindo e nesse período tu não sabe quando que ele vai sair à procura. Então, não sei se é recomendável dar o remédio 28 dias. Não, nem até financeiramente fica muito pesado, né? Mas a temperatura já ajuda bastante. A temperatura ajuda ele não completar o ciclo. E daí, como eu falei, quando sumiram os pontos brancos do peixe, que ele vai fazer ele saiu do peixe e vai se encapsular para se reproduzir. Se nessa fase a gente colocar o remédio e já não deixar ele começar a se reproduzir, pronto, já terminou, né? Já acabou a infestação do ictio, assim.
Claro que nós estamos falando de uma infestação, assim, no início e simples, que foi a experiência que a gente teve no nosso aquário, né? Agora, assim, se tiver uma infestação, assim, se todos os peixes estiverem contaminados, estiverem com uma mais agressiva que se reproduz muito rápido. aí a gente vai estudar mais e vai fazer um novo vídeo, né? Até, mas assim, não tem tanto que estudar, porque é basicamente as mesmas coisas. O ciclo é esse. Mas tu tem que, assim, cuidar, né? Tem que cuidar. Tem que cuidar. Principalmente esses fatores aí. E ficar percebendo, se aparecer 1 ponto, 2 pontos no peixe, já faz esse procedimento todo que a gente acabou de falar. Né? Então é isso aí, né, Gilberto? Vou botar umas imagens no final do vídeo agora sobre o ciclo, imagem de ictio pra tu saber o que é mais ou menos. E é isso. É isso. Se vocês tiverem qualquer dúvida, assim, estão passando por esse problema, tiverem alguma pergunta para fazer, quiserem colocar ali nos comentários e a gente puder responder e ajudar, a gente prontamente responde vocês para poder ajudar, né? Sim, a gente responde, pode fazer um vídeo respondendo no próximo vídeo. É isso aí. Então é isso aí. Se vocês gostaram daí do vídeo, então curtam aí. Né, se quiserem se inscrever no canal, Se a gente quiserem, sempre... não, tem que se inscrever. a gente sempre vai ter uma dica nova, né? A gente também tem dicas em relação a outros assuntos. Mas é isso aí, então. Se inscreva se você não é inscrito, ative o sininho e dê um like. É isso aí. Então até a próxima. Tchau. Valeu. Tchau. Valeu.